Uma mulher teve seu mundo despedaçado quando o pai revelou não ser seu genitor biológico. Após anos acreditando numa mentira, ela decidiu fazer um teste de DNA que expôs uma verdade inesperada que ninguém poderia imaginar. Entre lágrimas, segredos e reconciliações, uma jornada de autodescoberta transformou não apenas seu passado, mas todo o seu futuro. Uma história de identidade, perdão e amor que tocará seu coração. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde está assistindo esta emocionante revelação. Aquele domingo começou como tantos outros na fazenda da minha família em Minas Gerais. O aroma de café fresco invadia a casa, enquanto os raios de sol atravessavam as janelas da sala de estar. Minha mãe sempre dizia que não havia céu mais azul que o de nossa pequena cidade, e naquele dia, o azul parecia mais intenso que nunca. Se eu soubesse que minha vida mudaria completamente nas próximas horas, talvez tivesse prestado mais atenção aos detalhes daquela manhã aparentemente comum. Meus irmãos, André e Bruno, já estavam na mesa quando cheguei. Eles discutiam sobre a administração da fazenda, como de costume. Ambos tinham herdado o tino para os negócios do meu pai, enquanto eu sempre fui a diferente da família. Aos 35 anos, eu havia escolhido um caminho distinto. Trabalhava com arte, morava na capital e visitava a fazenda apenas nos fins de semana. Minha paixão pelas cores e formas sempre foi motivo de piadas sutis durante os almoços familiares. A sonhadora da família, eles diziam, sem jamais esconder o tom de condescendência. Bom dia, Laura. Dormiu bem? Perguntou meu pai. Roberto, enquanto entrava na sala de jantar carregando a tradicional broa de milho que Dona Cida, nossa governanta de décadas, preparava todas as manhãs. Como uma pedra, respondi, servindo-me de uma xícara de café. Esta casa sempre teve esse efeito sobre mim. Os olhos do meu pai, normalmente serenos, pareciam inquietos naquela manhã. Ele era um homem respeitado em toda a região. Médico formado em Belo Horizonte, decidiu voltar para sua cidade natal e dedicar sua vida a cuidar da população local. Muitos dos habitantes daquela pequena cidade vieram ao mundo pelas mãos dele. O almoço transcorreu com a habitual troca de amenidades. Meus irmãos falaram sobre a nova aquisição de gado. Eu comentei sobre minha próxima exposição em São Paulo, e meu pai permaneceu estranhamente silencioso. Foi somente quando Dona Cida serviu a sobremesa, um doce de leite com queijo que me lembrava minha infância, que ele limpou a garganta, atraindo a atenção de todos na mesa. Preciso falar algo, disse ele com a voz trêmula, algo que deveria ter sido dito há muito tempo. Lembro-me perfeitamente do peso do silêncio que se seguiu. O tilintar dos talheres contra os pratos cessou. O cantar dos pássaros no quintal parecia ter sido abruptamente interrompido. Até mesmo o vento, que normalmente balançava as cortinas da sala de jantar, pareceu conter-se. Laura, ele continuou com os olhos marejados. Você não é minha filha biológica. Senti como se o chão tivesse sido retirado sob meus pés. Minhas mãos, sempre firmes ao pintar, tremeram violentamente, derrubando o copo de limonada sobre a toalha bordada que minha avó havia feito décadas atrás. O líquido amarelo espalhou-se rapidamente pelo tecido branco, criando uma mancha, que, assim como a revelação do meu pai, jamais poderia ser completamente removida. O que o senhor está dizendo? Consegui balbuciar, enquanto Dona Cida corria para limpar a bagunça que eu havia causado. Sua mãe... Ele hesitou. Antes de nos casarmos, ela teve um relacionamento com outra pessoa. Quando descobrimos que estava grávida, eu assumi a paternidade, e nunca mais tocamos no assunto. Amei você como minha própria filha durante todos esses anos, Laura. Nada mudará isso. Olhei para meus irmãos, buscando algum sinal de que aquilo era uma piada de extremo mau gosto. Seus rostos, no entanto, estavam tão pálidos quanto o meu. Provavelmente estava. Eles pareciam igualmente surpresos. Vocês sabiam disso? Perguntei, sentindo a voz falhar. Não, respondeu André, o mais velho. Papai nunca mencionou isso. Por que agora? Perguntei, voltando minha atenção para meu pai. Mamãe faleceu há 5 anos. Por que esperar todo esse tempo para me contar isso? Meu pai baixou os olhos, fixando-os na mancha de limonada que agora se espalhava pela toalha. Eu prometi a ela que levaria esse segredo para o túmulo, mas... Ele hesitou. Não posso mais carregar esse peso.
Levantei-me da mesa tão abruptamente que a cadeira quase caiu para trás. O aroma de queijo fresco e broa de milho, que minutos antes me trazia conforto, agora parecia sufocar-me. As paredes da sala de jantar pareciam se fechar ao meu redor. Preciso de ar, disse, dirigindo-me à varanda sem olhar para trás. Lá fora, o céu continuava absurdamente azul, como se nada tivesse acontecido. Como se minha vida não tivesse acabado de desmoronar. As montanhas verdes que cercavam a fazenda, que sempre me trouxeram paz, agora pareciam observar-me com indiferença. Não sei quanto tempo fiquei ali, observando o horizonte sem realmente vê-lo. Poderia ter sido minutos ou horas. Quando finalmente voltei para dentro, a mesa já havia sido limpa, e meus irmãos estavam na sala de estar, conversando em voz baixa. Eles silenciaram quando me viram. "Onde está o papai?" perguntei. "No escritório", respondeu Bruno. "Ele está abalado." Ri amargamente. "Ele está abalado?" As palavras saíram mais cortantes do que eu pretendia. Ele acabou de virar minha vida de cabeça para baixo. E ele está abalado? "Laura, ele também está sofrendo", interveio André. "Esta não foi uma decisão fácil para ele." "Ah, claro", respondi, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Pobre papai, tendo que carregar esse terrível segredo por 35 anos. Enquanto isso, eu vivi uma mentira minha vida inteira. Sem esperar por uma resposta, subi as escadas em direção ao meu antigo quarto. Precisava ficar sozinha. Precisava processar o que acabara de acontecer. Ao entrar no cômodo, fui recebida pelas mesmas paredes lilás que me acompanharam durante minha adolescência, pelos mesmos livros na estante, pelas mesmas fotografias sobre a cômoda. Parei diante do espelho. Quem era aquela mulher me encarando de volta? Sempre achei que tinha os olhos do meu pai, o sorriso da minha mãe, o queixo dos meus avós paternos. Agora, cada traço do meu rosto parecia pertencer a um estranho. Peguei uma das fotografias na cômoda. Era um retrato de família tirado durante a festa de 15 anos da filha da minha madrinha. Minha mãe, Sofia, estava radiante em um vestido azul, seu cabelo castanho cuidadosamente arrumado. Meu pai, com seu eterno terno cinza, sorria discretamente. Meus irmãos, já adolescentes, olhavam para a câmera com a típica irritação dos jovens obrigados a posar para fotos familiares. E eu, uma adolescente desajeitada, sorria abertamente, sem suspeitar que parte da história que me contaram sobre minhas origens era uma mentira. Coloquei a fotografia de volta na cômoda com um suspiro pesado. Precisava de respostas. E se meu pai não era meu pai biológico, então quem era? Minha mãe levou esse segredo para o túmulo, mas talvez houvesse pistas, algo que pudesse me guiar nessa busca pela verdade. Passei a noite em claro, revirando memórias em busca de qualquer indício que pudesse ter perdido ao longo dos anos. Lembrei-me de conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava no cômodo, de olhares trocados entre minha mãe e meu pai, quando alguém comentava sobre minhas diferenças em relação aos meus irmãos. Pequenos detalhes que, isoladamente, não significavam nada, mas que juntos compunham um quadro de segredos cuidadosamente guardados. Na manhã seguinte, desci para o café decidida a obter mais informações do meu pai. Encontrei-o sozinho na cozinha, preparando uma xícara de café com as mãos trêmulas. Ele parecia ter envelhecido décadas em uma única noite. "Bom dia", disse, minha voz mais calma do que eu imaginava ser possível. Ele se virou, surpreso com minha presença. "Laura, eu..." "Não", interrompi. "Hoje eu vou falar. E o senhor vai ouvir. Preciso saber tudo. Quem é meu pai biológico? Minha mãe teve um caso? Foi uma relação antes de vocês se conhecerem? Ele sabe da minha existência?" Meu pai suspirou, colocando a xícara de café sobre a mesa. "Foi antes de nos casarmos", começou ele. "Sua mãe teve um relacionamento com um músico que passava pela cidade. Um homem chamado Daniel. Quando descobrimos que ela estava grávida, decidimos que eu assumiria a paternidade. Ninguém na cidade sabia, nem mesmo seus irmãos. Quanto a ele saber sobre você..." Ele fez uma pausa. "Não sei. Sua mãe nunca quis entrar em contato com ele novamente." "Um músico?"
repeti tentando assimilar a informação. E vocês simplesmente decidiram apagar a existência dele da minha vida? Fizemos o que achamos melhor na época, defendeu-se meu pai. Éramos jovens, assustados. A sociedade era diferente há 35 anos, Laura. Uma mãe solteira seria estigmatizada, você seria chamada de... Ele não conseguiu completar a frase. De filha ilegítima, concluí. Então vocês mentiram para me proteger? Para proteger todos nós, disse ele, com um tom de súplica na voz. Sua mãe não queria que Daniel fizesse parte de nossas vidas. Ele era um homem sem rumo, um sonhador que ia de cidade em cidade com sua guitarra. Não era o tipo de pessoa que assumiria a responsabilidade por uma criança. A ironia não me escapou. O homem descrito pelo meu pai soava muito mais parecido comigo do que com o resto da família. Um sonhador, um artista. Talvez fosse daí que vinha minha paixão pelas artes, tão diferente da inclinação para os negócios dos meus irmãos. Preciso encontrá-lo, disse, mais para mim mesma do que para meu pai. Laura, não acho que seja uma boa ideia, advertiu meu pai. Passaram-se 35 anos. Ele pode estar em qualquer lugar, pode nem estar mais vivo. Preciso tentar, insisti. Não posso simplesmente aceitar essa revelação e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Preciso de respostas. Preciso conhecer minhas origens. Meu pai pareceu envelhecer ainda mais diante dos meus olhos. Se é isso que você quer, não posso impedi-la. Mas saiba que, independentemente do que descobrir, você sempre será minha. Filha. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade quase me fizeram reconsiderar. Quase. Mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte. Retornei a São Paulo no dia seguinte, determinada a iniciar minha busca. Nas semanas que se seguiram, transformei meu pequeno apartamento em um centro de investigação. Pesquisei o nome Daniel em registros antigos de jornais locais, buscando qualquer menção a músicos que tivessem passado pela cidade na época em que minha mãe engravidou. A busca parecia infrutífera até que, em uma tarde chuvosa, decidi explorar o sótão da fazenda em busca de qualquer pista que minha mãe pudesse ter deixado. O sótão estava exatamente como eu me lembrava, empoeirado, repleto de móveis antigos e caixas com memórias de gerações passadas. Passei horas abrindo baús e examinando documentos amarelados pelo tempo. Quando já estava prestes a desistir, encontrei uma mala antiga de couro, escondida atrás de uma estante. Ao abri-la, além de roupas antigas, encontrei algo que fez meu coração disparar. Um diário, cuidadosamente escondido no forro da mala. As páginas amareladas revelavam a caligrafia delicada da minha mãe. Era um diário de sua juventude, com entradas que datavam de 1 ano antes do meu nascimento. Sentei-me ali mesmo, no chão empoeirado do sótão, e comecei a ler, sentindo como se estivesse invadindo a privacidade dela, mas incapaz de parar. Hoje, Daniel tocou uma música que compôs para mim, dizia uma das entradas. Ele diz que sou sua musa, sua inspiração. Papai jamais aprovaria nosso relacionamento, mas não posso evitar amá-lo. Quando ele toca, é como se o mundo inteiro desaparecesse e existíssemos apenas nós dois. Meu coração acelerou ao ler aquelas palavras. Minha mãe, sempre tão contida e tradicional em minhas memórias, havia sido apaixonada por um músico rebelde. Continuei lendo, absorvendo cada palavra, cada emoção registrada naquelas páginas. Daniel partiu hoje, dizia uma entrada algumas semanas depois. Disse que foi convidado para tocar em São Paulo, que esta é sua grande chance. Prometeu voltar, por mim, mas vejo nos olhos dele que a música é seu único amor verdadeiro. Não contei a ele sobre o bebê. Não seria justo prendê-lo aqui, destruir seus sonhos com uma responsabilidade que ele não pediu. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Minha mãe havia escolhido não contar a Daniel sobre minha existência. Ele nem sabia que tinha uma filha. As entradas seguintes detalhavam o desespero inicial da minha mãe, seguido pelo conforto encontrado nos braços do homem que eu sempre conheci como meu pai. Roberto é um bom homem, escreveu ela. Quando contei a ele sobre o bebê, esperava rejeição, talvez até desprezo. Em vez disso, encontrei compreensão e amor. Ele propôs casamento, ofereceu-se para criar a criança como sua. Sei que não
O amo como amei Daniel, mas talvez, com o tempo, aprenda a amá-lo como ele merece. Fechei o diário, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Minha mãe havia amado intensamente esse tal de Daniel, mas escolheu uma vida de segurança com meu pai. Daniel nunca soube da minha existência, e eu, durante todos esses anos, vivi uma vida baseada em uma mentira bem intencionada. Guardei o diário em minha bolsa e desci as escadas, determinada a seguir esta nova pista. Meu pai estava na varanda, observando o pôr do sol. Encontrei o diário da mamãe, disse sem rodeios. Ele se virou lentamente, seu rosto uma máscara de resignação. Imaginei que eventualmente você o encontraria. Por que não me contou que ele nem sabia sobre mim? Perguntei, sentindo a indignação crescer. Você me fez acreditar que ele havia nos abandonado. Nunca disse isso, defendeu-se meu pai. Disse apenas que sua mãe não queria que ele fizesse parte de nossas vidas. Por omissão, você me fez acreditar em algo que não era verdade. Retruquei. Vou encontrá-lo. Preciso saber quem ele é. Preciso entender de onde venho. E se ele não quiser te conhecer? Perguntou meu pai, com uma suavidade que me desarmou. Já considerou essa possibilidade? Não tinha resposta para aquela pergunta. Na verdade, não havia considerado que Daniel poderia rejeitar-me. Em minha mente, havia construído um cenário onde ele me receberia de braços abertos, onde finalmente encontraria as respostas para todas as perguntas que agora me atormentavam. Tenho que tentar, disse finalmente. Se ele não quiser me conhecer, ao menos saberei que tentei. Meu pai assentiu lentamente, aceitando minha decisão. Sua mãe disse que ele ia tocar na casa noturna Melodia, em São Paulo. Não sei se ainda existe ou se ele ainda toca lá, mas é um começo. Surpreendi-me com aquela informação. Você sabia o tempo todo onde ele poderia estar? Não exatamente, respondeu meu pai. Sua mãe mencionou isso uma vez, logo depois que você nasceu. Disse que ele havia conseguido um emprego fixo lá. Nunca mais falamos sobre o assunto. Agradeci pela informação, ainda que tardia, e retornei a São Paulo com uma nova determinação. A casa noturna Melodia ainda existia, embora tivesse mudado de nome algumas vezes ao longo das décadas. Agora se chamava Blue Note, uma referência ao famoso clube de jazz de Nova York. Visitei o local numa noite de quarta-feira, quando a clientela era escassa. O bartender, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, ouviu minha história com uma atenção surpreendente. Daniel Almeida? Repetiu ele, após eu descrever o homem que procurava com base nas informações do diário da minha mãe. Sim, ele tocou aqui por muitos anos. Era um dos melhores guitarristas que já vi. Meu coração acelerou. Uma pista concreta, finalmente. Você sabe onde posso encontrá-lo? O bartender franziu o senho, pensativo. Ele deixou de tocar aqui regularmente há uns 10 anos. Aparece de vez em quando para uma apresentação especial. A última vez foi... Ele fez uma pausa para calcular. Há cerca de 6 meses. Você tem alguma forma de contatá-lo? Perguntei, sem conseguir esconder a ansiedade na minha voz. Não diretamente, respondeu o bartender. Mas o dono da casa, Sr. Oliveira, provavelmente tem. Ele costuma vir aqui às sextas-feiras à noite. Se você voltar, pode falar com ele. 2 dias depois, voltei ao Blue Note. O Sr. Oliveira, um homem corpulento com um bigode impressionante, ouviu minha história com interesse. Daniel é uma lenda nesta casa, disse ele. Tocou aqui por quase 20 anos. Agora está semi-aposentado, dá aulas de música e faz apresentações ocasionais. Preciso encontrá-lo, insisti. É extremamente importante. O Sr. Oliveira me observou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha sinceridade. Normalmente não faço isso, mas sua história me comoveu, disse ele por fim. Vou ligar para ele e mencionar que você quer conversar. O resto depende dele. Devo ter parecido tão ansiosa quanto me sentia, pois o Sr. Oliveira sorriu de forma compreensiva. Deixe seu contato comigo. Se ele concordar em te conhecer, entrarei em contato. As semanas que se seguiram foram um exercício de paciência. Enquanto aguardava, continuei pesquisando sobre Daniel Almeida. Descobri que ele havia lançado alguns álbuns independentes ao longo dos anos, sempre mantendo um público fiel, embora pequeno. Encontrei uma mulher teve seu mundo despedaçado quando o pai revelou não ser seu genitor biológico.
Após anos acreditando numa mentira, ela decidiu fazer um teste de DNA que expôs uma verdade inesperada que ninguém poderia imaginar. Entre lágrimas, segredos e reconciliações, uma jornada de autodescoberta transformou não apenas seu passado, mas todo o seu futuro. Uma história de identidade, perdão e amor que tocará seu coração. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde está assistindo esta emocionante revelação. Aquele domingo começou como tantos outros na fazenda da minha família em Minas Gerais. O aroma de café fresco invadia a casa, enquanto os raios de sol atravessavam as janelas da sala de estar. Minha mãe sempre dizia que não havia céu mais azul que o de nossa pequena cidade, e naquele dia, o azul parecia mais intenso que nunca. Se eu soubesse que minha vida mudaria completamente nas próximas horas, talvez tivesse prestado mais atenção aos detalhes daquela manhã aparentemente comum. Meus irmãos, André e Bruno, já estavam na mesa quando cheguei. Eles discutiam sobre a administração da fazenda, como de costume. Ambos tinham herdado o tino para os negócios do meu pai, enquanto eu sempre fui a diferente da família. Aos 35 anos, eu havia escolhido um caminho distinto. Trabalhava com arte, morava na capital e visitava a fazenda apenas nos fins de semana. Minha paixão pelas cores e formas sempre foi motivo de piadas sutis durante os almoços familiares. A sonhadora da família, eles diziam, sem jamais esconder o tom de condescendência. Bom dia, Laura. Dormiu bem? Perguntou meu pai. Roberto, enquanto entrava na sala de jantar carregando a tradicional broa de milho que Dona Cida, nossa governanta de décadas, preparava todas as manhãs. Como uma pedra, respondi, servindo-me de uma xícara de café. Esta casa sempre teve esse efeito sobre mim. Os olhos do meu pai, normalmente serenos, pareciam inquietos naquela manhã. Ele era um homem respeitado em toda a região. Médico formado em Belo Horizonte, decidiu voltar para sua cidade natal e dedicar sua vida a cuidar da população local. Muitos dos habitantes daquela pequena cidade vieram ao mundo pelas mãos dele. O almoço transcorreu com a habitual troca de amenidades. Meus irmãos falaram sobre a nova aquisição de gado. Eu comentei sobre minha próxima exposição em São Paulo, e meu pai permaneceu estranhamente silencioso. Foi somente quando Dona Cida serviu a sobremesa, um doce de leite com queijo que me lembrava minha infância, que ele limpou a garganta, atraindo a atenção de todos na mesa. Preciso falar algo, disse ele com a voz trêmula, algo que deveria ter sido dito há muito tempo. Lembro-me perfeitamente do peso do silêncio que se seguiu. O tilintar dos talheres contra os pratos cessou. O cantar dos pássaros no quintal parecia ter sido abruptamente interrompido. Até mesmo o vento, que normalmente balançava as cortinas da sala de jantar, pareceu conter-se. Laura, ele continuou com os olhos marejados. Você não é minha filha biológica. Senti como se o chão tivesse sido retirado sob meus pés. Minhas mãos, sempre firmes ao pintar, tremeram violentamente, derrubando o copo de limonada sobre a toalha bordada que minha avó havia feito décadas atrás. O líquido amarelo espalhou-se rapidamente pelo tecido branco, criando uma mancha, que, assim como a revelação do meu pai, jamais poderia ser completamente removida. O que o senhor está dizendo? Consegui balbuciar, enquanto Dona Cida corria para limpar a bagunça que eu havia causado. Sua mãe... Ele hesitou. Antes de nos casarmos, ela teve um relacionamento com outra pessoa. Quando descobrimos que estava grávida, eu assumi a paternidade, e nunca mais tocamos no assunto. Amei você como minha própria filha durante todos esses anos, Laura. Nada mudará isso. Olhei para meus irmãos, buscando algum sinal de que aquilo era uma piada de extremo mau gosto. Seus rostos, no entanto, estavam tão pálidos quanto o meu. Provavelmente estava. Eles pareciam igualmente surpresos. Vocês sabiam disso? Perguntei, sentindo a voz falhar. Não, respondeu André, o mais velho. Papai nunca mencionou isso. Por que agora? Perguntei, voltando minha atenção para meu pai. Mamãe faleceu há 5 anos. Por que esperar todo esse tempo para me contar isso? Meu pai baixou os olhos, fixando-os na mancha de limonada que agora se espalhava pela toalha. Eu prometi a ela que levaria esse segredo para o túmulo, mas... Né? Ele hesitou. Não posso mais carregar esse peso. Levantei-me da mesa tão abruptamente que a cadeira quase caiu para trás. O aroma de queijo fresco e broa de milho,
que minutos antes me trazia conforto, agora parecia sufocar-me. As paredes da sala de jantar pareciam se fechar ao meu redor. Preciso de ar, disse, dirigindo-me à varanda sem olhar para trás. Lá fora, o céu continuava absurdamente azul, como se nada tivesse acontecido. Como se minha vida não tivesse acabado de desmoronar. As montanhas verdes que cercavam a fazenda, que sempre me trouxeram paz, agora pareciam observar-me com indiferença. Não sei quanto tempo fiquei ali, observando o horizonte sem realmente vê-lo. Poderia ter sido minutos ou horas. Quando finalmente voltei para dentro, a mesa já havia sido limpa, e meus irmãos estavam na sala de estar, conversando em voz baixa. Eles silenciaram quando me viram. "Onde está o papai?" perguntei. "No escritório", respondeu Bruno. "Ele está abalado." E amargamente. "Ele está abalado?" As palavras saíram mais cortantes do que eu pretendia. Ele acabou de virar minha vida de cabeça para baixo. E ele está abalado? "Laura, ele também está sofrendo", interveio André. "Esta não foi uma decisão fácil para ele." "Ah, claro", respondi, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Pobre papai, tendo que carregar esse terrível segredo por 35 anos. Enquanto isso, eu vivi uma mentira minha vida inteira. Sem esperar por uma resposta, subi as escadas em direção ao meu antigo quarto. Precisava ficar sozinha. Precisava processar o que acabara de acontecer. Ao entrar no cômodo, fui recebida pelas mesmas paredes lilás que me acompanharam durante minha adolescência, pelos mesmos livros na estante, pelas mesmas fotografias sobre a cômoda. Parei diante do espelho. Quem era aquela mulher me encarando de volta? Sempre achei que tinha os olhos do meu pai, o sorriso da minha mãe, o queixo dos meus avós paternos. Agora, cada traço do meu rosto parecia pertencer a um estranho. Peguei uma das fotografias na cômoda. Era um retrato de família tirado durante a festa de 15 anos da filha da minha madrinha. Minha mãe, Sofia, estava radiante em um vestido azul, seu cabelo castanho cuidadosamente arrumado. Meu pai, com seu eterno terno cinza, sorria discretamente. Meus irmãos, já adolescentes, olhavam para a câmera com a típica irritação dos jovens obrigados a posar para fotos familiares, e eu, uma adolescente desajeitada, sorria abertamente, sem suspeitar que parte da história que me contaram sobre minhas origens era uma mentira. Coloquei a fotografia de volta na cômoda com um suspiro pesado. Precisava de respostas. E se meu pai não era meu pai biológico, então quem era? Minha mãe levou esse segredo para o túmulo, mas talvez houvesse pistas, algo que pudesse me guiar nessa busca pela verdade. Passei a noite em claro, revirando, memórias em busca de qualquer indício que pudesse ter perdido ao longo dos anos. Lembrei-me de conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava no cômodo, de olhares trocados entre minha mãe e meu pai, quando alguém comentava sobre minhas diferenças em relação aos meus irmãos. Pequenos detalhes que, isoladamente, não significavam nada, mas que juntos compunham um quadro de segredos cuidadosamente guardados. Na manhã seguinte, desci para o café decidida a obter mais informações do meu pai. Encontrei-o sozinho na cozinha, preparando uma xícara de café com as mãos trêmulas. Ele parecia ter envelhecido décadas em uma única noite. "Bom dia", disse, minha voz mais calma do que eu imaginava ser possível. Ele se virou, surpreso com minha presença. "Laura, eu..." "Não", interrompi. "Hoje eu vou falar. E o senhor vai ouvir. Preciso saber tudo. Quem é meu pai biológico? Minha mãe teve um caso? Foi uma relação antes de vocês se conhecerem? Ele sabe da minha existência?" Meu pai suspirou, colocando a xícara de café sobre a mesa. "Foi antes de nos casarmos", começou ele. "Sua mãe teve um relacionamento com um músico que passava pela cidade. Um homem chamado Daniel. Quando descobrimos que ela estava grávida, decidimos que eu assumiria a paternidade. Ninguém na cidade sabia, nem mesmo seus irmãos. Quanto a ele saber sobre você..." Ele fez uma pausa. "Não sei. Sua mãe nunca quis entrar em contato com ele novamente." "Um músico?", repeti tentando assimilar a informação. "E vocês simplesmente decidiram apagar a existência dele da minha vida?"
Fizemos o que achamos melhor na época, defendeu-se meu pai. Éramos jovens, assustados. A sociedade era diferente há 35 anos, Laura. Uma mãe solteira seria estigmatizada, você seria chamada de... Ele não conseguiu completar a frase. De filha ilegítima, concluí. Então vocês mentiram para me proteger? Para proteger todos nós, disse ele, com um tom de súplica na voz. Sua mãe não queria que Daniel fizesse parte de nossas vidas. Ele era um homem sem rumo, um sonhador que ia de cidade em cidade com sua guitarra. Não era o tipo de pessoa que assumiria a responsabilidade por uma criança. A ironia não me escapou. O homem descrito pelo meu pai soava muito mais parecido comigo do que com o resto da família. Um sonhador, um artista. Talvez fosse daí que vinha minha paixão pelas artes, tão diferente da inclinação para os negócios dos meus irmãos. Preciso encontrá-lo, disse, mais para mim mesma do que para meu pai. Laura, não acho que seja uma boa ideia, advertiu meu pai. Passaram-se 35 anos. Ele pode estar em qualquer lugar, pode nem estar mais vivo. Preciso tentar, insisti. Não posso simplesmente aceitar essa revelação e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Preciso de respostas. Preciso conhecer minhas origens. Meu pai pareceu envelhecer ainda mais diante dos meus olhos. Se é isso que você quer, não posso impedi-la. Mas saiba que, independentemente do que descobrir, você sempre será minha. Filha. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade quase me fizeram reconsiderar. Quase. Mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte. Retornei a São Paulo no dia seguinte, determinada a iniciar minha busca. Nas semanas que se seguiram, transformei meu pequeno apartamento em um centro de investigação. Pesquisei o nome Daniel em registros antigos de jornais locais, buscando qualquer menção a músicos que tivessem passado pela cidade na época em que minha mãe engravidou. A busca parecia infrutífera até que, em uma tarde chuvosa, decidi explorar o sótão da fazenda em busca de qualquer pista que minha mãe pudesse ter deixado. O sótão estava exatamente como eu me lembrava, empoeirado, repleto de móveis antigos e caixas com memórias de gerações passadas. Passei horas abrindo baús e examinando documentos amarelados pelo tempo. Quando já estava prestes a desistir, encontrei uma mala antiga de couro, escondida atrás de uma estante. Ao abri-la, além de roupas antigas, encontrei algo que fez meu coração disparar. Um diário, cuidadosamente escondido no forro da mala. As páginas amareladas revelavam a caligrafia delicada da minha mãe. Era um diário de sua juventude, com entradas que datavam de um ano